Se a gente perguntar para cada indivíduo, cada pessoa vai dizer seu estilo de música favorito. É assim no mundo que vivemos, cada pessoa tem sua opinião. Se pedirmos para cada pessoa cantarolar algo, provavelmente cada um cantarolaria algo totalmente diferente, já que na prática nós vamos receber essas informações de lugares diferentes e de formas diferentes. Nós temos alguns mecanismos de receber informações externas. Pelos olhos nós recebemos a visão, pela pele nós sentimos o tato, pela boca nós degustamos, pelo nariz nós temos o olfato e pelos ouvidos nós ouvimos. E toda essa informação é organizada pela nossa forma de pensar. Agora imagine comigo uma abelha, que quando bate suas asas, a fricção das mesmas tem a capacidade de produzir um som. Porém, existe uma outra abelha, e ela produz um outro som. E tem outra. E outra. A natureza só existe por causa da pluralidade de sons, intervalos e funções. Essa abelha é capaz de produzir apenas um tom, podemos considerar que ela é tonal. Como, por exemplo, os cantos tonais de algumas rezas gregorianas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ou até mesmo alguns sistemas de navegação. Vire à direita, vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mas mesmo nesses casos, tem gente que gosta muito de uns e detesta muito outros, já que o canto gregoriano é muito agradável às vezes. Enquanto o GPS ou o zunido de alguns insetos, nem um pouco. Mas claro, Yag, música tem ritmo, você me diz. Eu te respondo, a gente vai chegar lá, espertalhão. É importante construirmos as bases com os tijolos de conhecimento que encontramos pelo caminho. A essa altura da vida você já se deu conta que está tudo correlacionado. Matemática, física, biologia, arte, essa grande consciência que nos rege, e música. Isso por causa das proporções áureas, ou cálculos Fibonacci, como você preferir, que estão em basicamente tudo que existe. Desde no DNA, até na forma como os planetas se organizam nas galáxias. E curiosamente, as proporções áureas estão nos nossos tímpanos, pequenos órgãos em formato de caracol, com um líquido responsável pelo nosso equilíbrio, que ficam dentro dos nossos ouvidos. Dentro dos tímpanos, eu quero dizer, dentro desse caracolzinho, tem um micropelinho, sempre atento à vibração das moléculas no ar. E essas vibrações, nós comumente conhecemos como som. Quando um som é produzido, as moléculas no ar vibram, causando uma pressão a qual chamamos de frequências de Hertz. E a nível de curiosidade, o ser humano já consegue captar essas frequências de Hertz com o microfone, reproduzir frequências previamente gravadas, captadas, editar digitalmente essas frequências gravadas e até criar frequências digitais do zero. Porém, houve uma época em que nada disso era possível, e nem era preciso, mas a habilidade de ouvir era crucial. Então a seleção natural, ou essa grande consciência que nos rege, que dança como uma vórtice, nos deu esse presente, o dom de sentir as moléculas de ar vibrando. Mas mesmo o ser humano com habilidade auditiva no ápice de sua saúde e juventude não é capaz de ouvir todas as frequências que existem. E a verdade é que até nossos próprios cachorros são capazes de ouvir muito mais frequências que nós. Em média, um indivíduo com um aparelho auditivo e fonador saudável escuta de 20 Hz a 20.000 Hz de frequência. E muitas vezes ser capaz de ouvir essas frequências foi o que nos salvou. Mas, mais que isso, nos conectou. E nessa dança lenta e elíptica, nós aprendemos a falar, conversar, compartilhar e nos relacionar. E logo nosso cérebro foi nos dando os devidos significados aos tons nas frequências das nossas falas. E foi assim que, digamos, a nojinho dos nossos divertidamente ganhou a habilidade de presumir o significado contido nas entrelinhas das vozes das pessoas. Sarcasmo! Mas o caminho da humanidade em busca do conhecimento das frequências sonoras não foi só flores. Já que essa espiral tem toda essa natureza de ora estar embaixo, ora em cima, ora expandir, ora comprimir. Em uma época em que a filosofia estava restrita à religião, como foi na Idade Média, que os líderes visando o controle social começaram um processo de inversão da moral, dividindo o mundo em sons sacros e sons profanos. Foi separado inicialmente música assim: música tonal, música sacra, separada em tons, usando todo o campo harmônico, o tom da música. Música no tom, jazz, música clássica, música modal.
feita mais circularmente, normalmente feita na comunidade. Referências de música matriz africana, como por exemplo rodas de samba, ou modas de viola, cirandas, cantigas populares e música profana. E tem-se como música profana toda a música microtonal, parte crucial de toda a cultura que vem dos povos africanos, asiáticos e do povo oriental. Mas essas músicas não são possíveis tocar nos instrumentos europeus, já que os instrumentos com essas trastes são instrumentos temperados, ou instrumentos 12-EDO, que significa 12 intervalos de Dó a Si. No caso do piano, uma oitava tem 12 teclas. O piano é como uma grande harpa com uma caixa ressonadora acústica, como um violão, porém o violão não causou a extinção dos rinocerontes, o piano sim. Mas a nível de estudos, usaremos ele, e o meu é de plástico. O violão é um instrumento verdadeiramente formidável. Foi considerado por muito tempo um instrumento de vagabundo, principalmente por ter sido projetado para gerar formas de acordes, maiores, menores e com dissonâncias, e a partir disso subir com as pestanas. Tá, mas Yag, como assim acordes, dissonâncias, maiores, menores, pestanas? Isso mesmo, a disposição das cordas faz as terças, as quintas e as sétimas ficarem próximas. O violão é um instrumento para tocar, o piano é para estudar, por isso o piano é mais visual. Bom, e para você entender o que são acordes, você primeiro precisa entender o que são notas. Imagina então o piano, 88 teclas. Cada tecla é uma frequência, onde a primeira tecla tem 20,79 frequência de Hertz e vai subindo até a última que tem 20.089,0 frequências de Hertz. Bom, cada frequência dessa é uma nota e tem um nome, uma letra representando uma cifra e uma linha no pentagrama da partitura. E essas são as 12 notas ou 12 intervalos que vão se repetindo do começo ao fim do piano. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Mi e Si sem sustenido. Dó antes das 2 teclas pretas. Fá antes das 3 teclas pretas. Sol e Lá no meio das 3 teclas pretas. Ré no meio das 2 teclas pretas. Certo, Yag, mas como eu faço música sabendo disso? Vamos com calma, pequeno gafanhoto, muita hora nessa calma. Você lembra das abelhas? Que juntas combinavam os seus sons? Bom, quando 2 sons juntos combinam, como os sons das abelhas simultaneamente, chamamos de acorde. Não confunda com um fraseado de notas cantadas por um pássaro, pois uma frase de notas nós chamamos de melodia. Para os sons combinarem, precisam estar dentro de algumas regrinhas básicas. As notas que elas estavam emitindo eram Dó, Mi, Sol e Si. Isso significa que elas estavam fazendo um Dó com sétima. As abelhas, como já foi dito, têm a capacidade de emitir apenas uma nota. Já outros animais, como alguns pássaros, emitem melodias inteiras. E no oceano, baleias conversando emitem em bando acordes reais. Assim são nossos instrumentos. Alguns são capazes de emitir apenas uma nota, outros acordes, outros ritmos, outras melodias. E o instrumento mais extraordinário de todos, que é capaz de unir tudo isso com palavras, lágrimas, dor e suor, a voz. A natureza só existe por causa da pluralidade dos sons, intervalos e funções, lembra disso? Isso é tão real que com o tempo você aprenderá que, estudando música, muito do que você vai estar estudando é o silêncio, a pausa. Para montar acordes, eu escolho um campo harmônico e executo simultaneamente 2 ou mais notas. No caso do Dó com sétima, tocado pelas nossas amigas abelhas, é composto por um Dó, um Mi, um Sol e um Si. Agora imagine o seguinte, chegam outras abelhas, com suas capacidades de emitirem outras notas, e uma outra abelha rainha revolucionária, a qual chamaremos de abelha rainha. E essa abelha consegue balançar sua bundinha ritmicamente e reger as outras abelhas, e elas começam a fazer um Mi menor com sétima. Elas começam a fazer isso em loop. Nós criaremos uma atmosfera, a qual chamaremos de campo harmônico, ou tom descoberto a partir da progressão produzida pelo looping dos acordes, dos 2 acordes. Aqui está o primeiro pulo do gato. Se eu já sei o tom, eu posso usar qualquer nota no campo harmônico para criar uma melodia.